Boa noite, estamos ao vivo aqui na nossa live de hoje. Vamos lá, deixando o pessoal entrar. Conectada já. Opa, dando certo. Boa noite. Dave Celton entrou. O Ari Orientador também. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A vereadora Raquel já entrou, a conversa vai ser com ela, já vou convidar ela então. Peraí, vamos lá. Isso, opa. Opa, já deu Olá, certo. boa noite. Boa noite. Vida de Tudo vereadora, bem? né? Tudo certo. É aquela história do ao vivo, né, Raquel? É ao É vivo, verdade. com tudo que tem Nunca direito. troca. Agora tá tocando só um minutinho. Oi? Isso aí. Oi. Ah, obrigada. Valeu. Tudo certo. Tudo certo. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando agora. Boa noite a todos. É um prazer receber a vereadora Raquel aqui no Instagram para conversar um pouquinho sobre a Procuradoria da Mulher, para a gente entender um pouco como funciona. Para a gente falar, né, Raquel, sobre os desafios da mulher, do dia a dia, para a gente falar sobre as dores, as necessidades, enfim, tudo que a gente sabe do dia a dia ali, que é corrido, que às vezes é muito difícil, que às vezes é pesado e que às vezes a mulher se sente muito sozinha, né, em vários momentos. Então a gente está ali para compartilhar um pouco de toda essa história, dessas informações, enfim, que acontece no dia a dia da mulher. A Raquel é vereadora aqui em Dayal. Ela é filha de uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, que foi vereadora em Timbó, que fez um trabalho muito bacana lá na Câmara e que realmente é uma família muito querida, né? Que tem muito essa questão social, né, Raquel? Muitas ações sociais vocês fazem, Primeiramente, boa noite, então, né, Karina? Obrigada boa noite. pelo convite de estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui contigo, de poder falar um pouco sobre esse assunto, sobre essa pauta, né, a mulher e seus desafios. Sim, vendo uma família que a minha estrutura é realmente essa, né? De sempre de estender a mão, de dar apoio. E a É família, verdade. nossa estrutura, nossa base é mesmo familiar. Não tive só o meu pai como exemplo, também tive meu tio Ataíde Rufino, tem o filho dele também que entrou agora. Ataíde Rufino sempre foi também, sempre lutou por causas muito justas e eu venho dessa linhagem, desse sangue, sempre querendo realmente fazer um pouco mais pela comunidade, pela população. Isso é muito bom. É aquela história da gente realmente se doar, né? E abrir o coração e a mente das pessoas, porque muitas vezes a gente tem, às vezes até falta de informação e às vezes até questões muito pessoais, né? A gente, como a gente sempre fala, não dá para julgar, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. E é fácil dizer quando você está de fora, por que que a mulher não faz isso? Por que não vai embora? Por que não faz aquilo? Mas a gente não sabe o que acontece ali dentro, né? Todas as situações que acabam gerando, né, as situações de conflito ou mesmo que a pessoa acaba permanecendo numa situação que faz mal para ela. Sim, a questão da violência, a violência física, ela vem muito depois do que as outras violências, que é emocional, que é a psicológica, né? Então, a violência física já é não é o gatilho, ela já é a consequência do início da violência. E a mulher, ela fica reclusa ao medo, né, de denunciar as prisões emocionais que ela vive, prisões até mesmo financeiras. E as pessoas que estão ao redor, quando elas vêm nesse intuito de julgamento, de apontamento e de questionamento dessa mulher, elas colocam essa mulher em mais uma prisão.
né? E Sim, ela não tem resposta do porquê ela fica, porque as pessoas realmente elas não entendem. Pode verbalizar, pode falar, mas elas sempre vão ter uma saída, porque é muito mais fácil eu dizer para a pessoa como ela deve viver do que eu viver aquilo que eu preciso viver, né? Então, assim, muitas vezes o sim, agressor dentro de casa, ele também é pai, né? Ele também é o genro, e a mulher muitas vezes se sente impossibilitada de talvez até contar para alguém o que está acontecendo. Então, essas violências emocionais, as psicológicas, elas estão muito reais, muito vivas na vida das mulheres. E as mulheres, elas deixam para o outro dia, né? Vão deixando, e elas não percebem o quão prejudicial é para dentro de casa e principalmente reflete nos filhos. Né? Então, a gente está vivendo, Karina, uma realidade surreal. Eu falo do nosso município, né? Mas é a nível estadual, é a sim. nível Brasil. Mas eu Uhum. falo aqui do nosso município, o que me apavora é que quando a gente não fala sobre, tudo fica muito embaixo do tapete, vamos dizer assim. Sim. Mas quando a Uhum. gente fala sobre, quando a gente vem em busca desse assunto, elas começam a vir relatando violências que estão muito próximas de nós, né? Uhum. E aí a Sim. gente abre essa porta, a minha intenção é realmente abrir essa porta para que essas mulheres tenham coragem de dizer assim, eu preciso de ajuda. A nossa Uhum. intenção não é Sim. destruir a família, bem pelo contrário. A Uhum. nossa intenção é realmente de trabalhar essa família, de trabalhar essas crianças, porque são, no futuro, os novos pais, as novas mães, né, as Uhum. novas mulheres, os novos maridos, que vai refletir lá na família quando eles estiverem estruturando a sua. Então, essa é a minha intenção hoje com a Procuradoria da Mulher, é tratar essas mulheres, é cuidar da mulher, porque eu entendo, Karina, aqui, a gente já conversou até aqui no meu gabinete, né? E a gente compartilha da mesma ideia de que uma mulher, ela bem cuidada, né, nas suas emoções, ela bem assistida, ela consegue ter noção do que está acontecendo dentro do lar. Ela Sim. consegue cuidar dos problemas dos filhos, ela consegue talvez ver uma possível reação diferente no marido, consegue tratar, consegue... mas se ela não tiver cuidado, ela não vai dar conta. E quando a mulher não Sim. dá conta, a casa ela não está preparada, ela não tem estrutura. Então essa é a minha preocupação grande com a mulher hoje. É aquilo que a gente fala, Raquel, da estabilidade emocional, né? Que é algo tão importante para todos nós, não só para a mulher, mas de uma maneira geral, para que você possa se sentir bem, para que você possa entender o que está acontecendo. Você falou da violência e justamente a questão da violência psicológica, que é uma violência mais sutil. Porque a violência física, a gente sabe que quando a pessoa chega nesse limite, realmente né, é algo intenso, porque é algo que acontece na hora, né? A mulher já percebe, enfim, a mulher tem questões físicas e tal. Mas a violência psicológica, ela é algo que vai acontecendo muito sutil, né? Às vezes, de uma situação bem simples, como, ele não quer que eu saia de casa porque ele tem ciúmes, ou, ele não quer que eu use uma roupa curta porque ele me ama, e assim vai, e as coisas vão se tornando cada vez piores, e cada vez mais fechado, e de repente a mulher está quase num cárcere privado e acaba não percebendo, porque a história, né, que é contada para ela, é porque tudo isso é pelo bem, é porque tudo isso é porque ele ama, e enfim... E aquela história também de menosprezar a pessoa, de ficar dizendo que ela é isso, que ela é aquilo, e aí a pessoa vai, com o tempo, se fechando para o mundo e até vai sofrendo, né, a questão da depressão, enfim, outras situações. Então, tudo isso é como você falou, quando as mulheres passam a ter essa consciência, passam a ter essa informação, elas começam a enxergar, opa, talvez tenha alguma coisa errado aqui, né? E aí, de muitos casos, podem até o mal pode ser cortado pela raiz, como a gente fala na expressão, né? Assim, hoje a gente percebe a violência ela é muito mais cedo, né? No namoro aí desses jovens, essa violência emocional, essa prisão, né? Que se vivencia. Porém, se a gente for a fundo de uma menina dessa, de uma adolescente que inicia já se permitindo a sofrer esse tipo de violência, provavelmente é porque lá
dentro do lar ela já presenciou isso. Provavelmente dentro do lar ela já viu uma mãe não colocar limites, se permitia passar por isso. Então aquilo se transforma naturalidade para aquela menina e ela se permite a vivenciar aquilo, né? Então, nada mais do que hoje para a gente começar a tratar as raízes emocionais. Para a gente começar a... Vamos lá, um agressor. Um agressor, ele também, se for a fundo, ele sofreu violência, ele passou por coisas que também não foram tratadas. Hoje, no órgão CREAS do município de Indaial, nós temos um programa que trata o agressor. Para muitas pessoas é só prender, é só jogar lá o tempo que for e tá tudo certo. Mas quando esse agressor sair, ele vai agredir outras mulheres, ele vai cometer, porque aquilo está nele, ele não está tratado. Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter, porque ele vai provavelmente ter um outro relacionamento. E nesse outro relacionamento ele vai cometer novamente. Então, por isso que a questão de a gente criar políticas públicas, de a gente falar sobre esse tipo de violência, porque quando uma família passa por esse tipo de situação, a gente até teve agora, acho que a Sheila até está nos assistindo, a Sheila do Demutim. Sheila, mais uma vez, parabéns, um beijo para você. Né, que ela presenciou uma violência na rua, realmente foi um caso de assédio. Aquela menina, ela entra numa paranoia, ela entra numa situação de medo extremo, né? E ela acaba refletindo isso aonde? Né? Dentro de casa, dentro do lar. Então, a gente precisa, com muito mais urgência, falar muito mais sobre, né? Às vezes a gente pensa assim, tem aquela situação, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Eu vivenciei violência no meu primeiro relacionamento e justamente eu sempre pensava, vou contar para meu pai vai, né, vai acabar fazendo alguma coisa, se prejudicar, porque então eu sempre escondia essa situação. Hoje eu já penso diferente, né? Eu deveria ter feito diferente. Porém, se a gente for ver essas meninas novas que namoram, igual a gente estava falando antes, sofrendo esse tipo de violência, tentando esconder do pai e da mãe, elas muitas vezes elas vão refletir isso em algum lugar. E aonde é o melhor lugar para se refletir isso? Na escola. Né? Então, por isso que eu já solicitei para a Secretaria de Educação, para que a gente tenha mais psicólogos na educação. Para quê? Para que a gente possa visualizar essa situação e realmente tratar. Né? E realmente começar a se importar de verdade com essa situação. Porque se eu ver uma violência e não me importar, eu estou sendo conivente com aquela violência. Né? E a gente tem que deixar de fingir que não vê, de ver um vizinho batendo na esposa e dizer eu vou fechar minha porta porque amanhã eles voltam e tá tudo bem. Não é assim. Sim. Vamos ajudar essa mulher, vamos fazer com que ela entenda que ela é preciosa e que ela precisa realmente de ajuda, né? E a questão do masculino ali, quando a gente fala do homem, eu acredito muito no que você falou também, nessa questão de que é necessário o tratamento, porque, como você disse, é mais uma pessoa que vai se relacionar com outras pessoas e vai acabar repetindo a situação. Então, esse olhar é necessário que haja e que a pessoa realmente, né, possa ter um tratamento para que não continue mais isso. E outra situação, Raquel, é a própria instrução que a escola em si, ou que as políticas públicas voltadas para os jovens podem fazer em relação aos próprios meninos também, né? Como enxergar essas situações, como evitar para que isso não aconteça. Então, sendo um trabalho de valorização da mulher, já desde a adolescente, e também trazendo essa situação para o dia a dia dos próprios meninos que serão, né, terão suas namoradas, enfim, ou terão seus relacionamentos, serão adultos, e que também estarão ali compartilhando vidas, né? Para que a gente possa evitar essas situações. É isso aí. A gente vê, é exatamente isso. A gente tem que tratar lá na raiz, né? Quando se vê um menininho, né, brigando na escola, eu sou muito de visualizar isso, né? Hoje eu tenho um filho de 10 anos e a minha menina que já tem 16. E irmão briga, né? É normal. Só que quando passa para levantar a mão, ter a violência, eu sempre sentei com ele desde muito pequeno e sempre expliquei para ele, né? Que não se bate mulher, que não se faz isso, que isso é errado. Por quê? Porque é ali que ele vai achar a naturalidade de levantar a mão.
É ali que ele vai encontrar a impunidade de levantar a mão e bater numa mulher, né? Então, lá na frente se torna muito comum. E se nós tratar isso, né, na escola, ensinar a mãe ou convencer a mãe que precisa ser assim, acho que a gente vai mudando essa realidade. Claro, a gente nunca vai conseguir alcançar o mundo inteiro, né? Mas o pouco que a Sim. gente consegue fazer, a gente precisa fazer. Porque nós temos muitas pessoas sofrendo hoje ao nosso redor e a gente não percebe. É, a gente acompanha só pelas notícias que saem, sempre, né, dos feminicídios e as histórias de agressão e coisas que, e como vem se intensificando isso, a gente ouve cada vez mais, a gente vê cada vez mais situações, então, realmente é uma situação preocupante que precisa ser trabalhada, e trabalhar a partir da escola é fundamental para que eles tenham, como a gente falou agora, esse movimento da base mesmo, né, essa construção da base. Raquel, explica pra gente o que que é a Procuradoria da Mulher. A Procuradoria da Mulher é um órgão que ele vem para somar. Ele não é um órgão que ele vai fazer o boletim de ocorrência, ele vai ser resolutivo. Ele é um órgão de encaminhamento, de acompanhamento dos casos. Ou seja, nós recebemos a denúncia e nós começamos os trâmites de acesso ao poder público. Né? Se for para fazer boletim de ocorrência na delegacia, se for para o conselho tutelar, se for para ir para outros órgãos, a gente faz a parte do encaminhamento e acompanha essas mulheres para que elas se sintam realmente acolhidas, né? Então, a gente faz esse processo todo através... Hoje nós temos na Câmara aqui de Vereadores, nós temos a Procuradoria da Mulher. No município também nós temos os CRAS, né? O CREAS, que atende essa demanda. Até nós temos a Joelma, que é coordenadora. E nós estamos fazendo um trabalho que está tendo um movimento muito maior hoje, né? Nós tivemos, no ano passado, se eu não me engano, 2 feminicídios bem sérios e que chocaram em Indaial, né? E a gente precisa falar sobre para que iniba esse tipo de situação, né? Onde uma família inteira é abalada por um assassinato que talvez se fosse falado, se fosse conversado, se fosse dado abertura para essas pessoas falar, porque um feminicídio ele não vem apenas de uma única violência. Sim. Ele vem de algumas violências, né? Ele já é o resultado horrível das violências que já aconteceram. E nós estamos trabalhando isso, e eu até quero aproveitar o momento para agradecer realmente ao Executivo, que através das secretarias tem dado total espaço para trabalhar. Hoje nós temos, através de um projeto de lei, nós temos que vai ser formalizado também a questão da mulher na assistência social, né, do Conselho da Mulher na Assistência Social. E eu sou muito feliz, porque até um tempo atrás a gente não via falar muito, né? Então, trazendo isso à tona, a gente consegue visualizar de violências em todos os ambientes, né? Então, o respeito que precisa ter, a gente precisa falar sobre ele, senão muitas vezes ele não aparece. Então, as pessoas, por exemplo, que precisarem denunciar, como é que elas podem fazer? Elas podem estar... na verdade, a Procuradoria da Mulher ela tem atendimento também agendado, né? Na segunda-feira, o dia todo, a gente atende aqui na Procuradoria, na sala da Procuradoria, e nos outros dias da semana a gente atende através de agendamentos. Elas podem ligar aqui na Câmara e eles passam para a assessoria da Procuradoria e aí acontece o agendamento. E quais são os planos, Raquel, que você tem assim, em mente em relação às ações da Procuradoria? A gente sabe que tudo demora um pouco para acontecer e também acaba sendo... as pessoas precisam conhecer também como funciona para procurar, enfim. Mas você já tem assim algo em mente que vai acontecer? Ou vocês já estão organizando em relação às atividades da Procuradoria? Sim, nós estamos nos programando agora, né? Porque a gente abriu ela em novembro. Nós vamos fazer a inauguração dela agora, até o mês do final desse mês. Não, no início do mês que vem. E a gente vai fazer a inauguração, nós vamos ter palestras para as mulheres. Nós estamos buscando muitas parcerias para que essas mulheres possam ser inseridas no mercado de trabalho, para que essas mulheres voltem a estudar, para que essas mulheres voltem a fazer a carteira de motorista, para que essas mulheres voltem a sonhar. Então, nós estamos visualizando os problemas e nós estamos buscando parcerias para que a gente consiga atender essas mulheres. Porque muitas
muitas vezes são mulheres que deixaram seus sonhos de lado, deixaram suas, né, aquilo que ela tanto queria para a vida dela de lado, e quando ela se vê numa situação dessa, ela diz, poxa, eu podia ter tido tanto e não tenho nada hoje. Então a Procuradoria da Mulher está aqui também para isso, para ajudar essa mulher a voltar a sonhar e de ter realmente uma família estruturada e feliz, né? Que é o que elas precisam. E até aquela questão, né, Raquel, que a gente fala que a mulher ela acaba ficando muito fechada, como você falou, e ela não consegue se tornar independente para sair de uma determinada situação, né? A questão financeira, às vezes nunca trabalhou, às vezes fica com insegurança no mercado de trabalho, ou às vezes até a pessoa acaba ok, mas eu não sei fazer nada, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, eu acho que essa orientação ela é fundamental para que a mulher possa enxergar que existe sim saída, e existe sim milhares de situações ali na frente que ela pode recomeçar uma vida, né? A gente sabe que não é fácil, não é simplesmente falar, mas é possibilitar, abrir esse espaço de dizer para a mulher as possibilidades que existem em relação ao mercado de trabalho, a valorização pessoal, que a gente sabe como a mulher fica destruída por dentro, fica com uma autoestima baixa, enfim, são várias situações. Então, as possibilidades existem e acho que esse é um local fundamental para que isso se desenvolva, justamente a Procuradoria da Mulher. É isso aí. Quando a mulher chega numa situação desse tipo de violência extrema, ela já não sabe mais nem por onde começar, né? Ela já não vê mais caminho. Então, por isso que a minha vontade é isso, é realmente apontar para ela o caminho, né? Para dizer para ela ainda tem história ainda aí para contar. Porque foi isso que aconteceu na minha vida, Karina. Eu vim de uma família muito, né, trabalhadeira. Meu pai sempre me deu muito orgulho, a minha mãe também. E lá na minha adolescência aconteceram coisas que me fez olhar para trás e dizer quem eu sou e para onde eu estou indo, né? E quando eu me deparei com isso, eu busquei muito, né, a Deus em primeiro lugar, para que Deus realmente me colocasse de volta num caminho onde eu não sabia mais para onde ir. E com isso tudo eu percebi, Karina, lá na minha época, que eu não pude contar com muitas pessoas. E o meu propósito hoje, meu propósito de vida, eu digo pessoal meu, é realmente fazer esse papel que lá atrás muitas pessoas não me fizeram. É realmente servir de ponte, de apontar, de dizer assim, ó, vem aqui comigo, eu vou te ajudar. Porque é difícil a gente conseguir dizer isso para uma pessoa, né? Porque às vezes a gente sente medo da situação, vou me incomodar e tal, mas eu penso que esse é o meu propósito. Realmente esse é o meu propósito. E é justamente isso, né, Raquel? Você poder dar a mão para uma pessoa num momento que a gente sabe que é tão delicado, que é tão difícil. Por isso que a gente fala do julgamento, né? Que a pessoa fala assim, mas se fica junto e apanhou de novo, tem que apanhar, porque, né, porque quer, e a gente escuta essas coisas assim, aí a gente fica, sabe? Porque realmente a gente sabe que não funciona assim. Que as coisas não são tão fáceis, né? Quando a gente está num relacionamento abusivo, com a história até da violência psicológica, a pessoa vai te passando um papo de um jeito, vai te enrolando, que você chega a um ponto de falar assim, não, eu tô errada mesmo. E não consegue nem, como você falou, fica tão perdida que não sabe o que fazer. Então, e também acho a gente que... tem uma outra realidade, né? Hoje nós temos muitas mulheres que elas não vão buscar um boletim de ocorrência, elas não vão em busca de denunciar, porque elas sofrem muita violência nos órgãos. Isso é muito importante dizer aqui. Nós vemos situações onde, em ocorrências, a gente vê o agressor sendo tratado como vítima e a vítima como agressor. E a gente está trabalhando em cima disso, até já solicitamos a sala Lilás na delegacia para que essas mulheres tenham um atendimento mais humanizado, porque não é todo policial que vai receber que ele tem agilidade ou sabe lidar com a situação, né? Então, a gente está buscando isso também, por quê? Porque também é uma grande falha do sistema para que essas mulheres não venham realmente a denunciar.
porque se sentem muito mais atingidas na hora da denúncia do que da própria violência. Então, a gente tem passado por algumas situações e a gente tem visto isso, sabe? E a gente precisa reforçar a questão da Rede Catarina no nosso município. A gente está indo em busca, a gente está buscando reuniões com eles para que essa Rede Catarina seja efetiva, para que funcione, porque essas mulheres, elas precisam, nesse momento, ser acolhidas. Elas não precisam ser julgadas e apontadas ou questionadas. Sim. Porque em muitas situações elas são questionadas. Tem certeza que você quer registrar um boletim de ocorrência? Tem certeza que você vai querer? Amanhã ele vai estar solto, né? Então são situações que hoje eu verbalizo e eu tô realmente muitas vezes indignada com esse tipo de situação, porque não se tem esse cuidado com a mulher na hora de acolher. Mas nós estamos trabalhando para que isso venha a mudar. De uma maneira geral, Raquel, você que tem em contato direto com essa situação, acredito que tenha conversado com pessoas de outros municípios também, e vem buscando isso, e vem se aprofundando até pela tua questão. O que você acha que ainda falta para a gente estruturar os nossos municípios da região, para que a gente tenha cada vez mais proteção em relação à mulher, para que a gente tenha mais estrutura? Porque a gente sabe que hoje existe a situação de quando a mulher é agredida, se ela fica fora de casa, ou como, né, como é que ela fica, se tem alguém que vai ajudar, não vai. Então, acho que muito já foi evoluído, né? Muito já foi conquistado, mas ainda muito pode ser conquistado. Na tua opinião, como é que você enxerga essa situação? Eu acho que nós precisamos capacitar pessoas, Karina. Capacitar pessoas, né, em locais onde elas vão realmente, que elas precisam ir, né, elas precisam ser atendidas. Então, a gente precisa ter pessoas capacitadas e que entendam essa situação. Que realmente vão se importar e vão ter o cuidado de falar com elas. Porque chegar num setor onde é falado, a mulher de bandido merece apanhar, né? Essa frase, ela é muito comum, ela é destrutiva. Assim como a Sheila fez o comentário ali, elas acabam sendo intimidadas realmente. Então, assim, o que eu penso é que hoje nós precisamos trazer esse assunto nessa relevância para que os órgãos comecem a capacitar pessoas para esse atendimento, sabe? Porque nós tivemos um relato do delegado aqui de Indaial que 50%, Karina, dos atendimentos da delegacia, de toda a delegacia, 50% é violência doméstica. Já imaginou a complexidade disso, de 50% dos atendimentos de uma delegacia de um município ser violência doméstica? É muito, um número muito alto. Muitas vezes não acontece prisão, não acontece nem o encaminhamento do agressor. Não acontece. Entende? Então, a gente precisa, já mudou bastante, mas precisa muito mais. Nós precisamos cada vez mais levantar essa bandeira, levantar de verdade e trazer essa realidade que não basta a gente somente dizer que tem um órgão, ele precisa ser efetivo. Precisa acontecer, precisa... Eu acho que essas propostas, elas são muito importantes, sem dúvida farão muita diferença, e também que as pessoas possam pegar junto, como você falou, com as parcerias, né? Quem puder fazer a sua parte para trazer uma palavra, para trazer uma situação, ou às vezes até para estar junto ali nos movimentos, nas campanhas principalmente também, para falar sobre isso cada vez mais, é essencial. Quanto mais a gente fala, é a mesma coisa que a gente fala da saúde mental, né? Quanto mais a gente fala, é mais importante para as pessoas saberem o que está acontecendo, saberem que elas precisam, elas podem precisar em algum momento, e para que elas possam buscar. O Julião Oliveira está falando aqui que as mulheres precisam se empoderar também. E é isso, eu acho que é esse movimento que a gente fala. A gente precisa se valorizar, precisa enxergar o nosso valor e precisa entender o que está acontecendo e buscar essa ajuda, né, essa orientação. É isso aí. A gente precisa encorajá-las, né? Eu acho que quando elas veem mulheres que vão à frente, que se põem à frente disso, elas acabam tendo um pouco mais de coragem do que pensar, eu estou sozinha. E a Procuradoria da Mulher no município, ela vem nesse intuito de realmente levantar essa bandeira e dizer, mulher, você não está sozinha. Se sentiu sozinha até agora, você não está mais sozinha. Então, essa é a intenção da Procuradoria. Através de denúncias de violência também tem vindo muitos casos de abuso, né? Porque é tudo um conjunto de coisas. Então, quando a gente atende uma mulher, a gente acaba atendendo a família. Sim.
E isso é muito bom porque a gente consegue visualizar o problema, trazer para dentro da rede, tratar dentro da rede e conseguir trazer essa família realmente a uma outra realidade. Existe algum perfil específico, Raquel, que você, talvez, conhecendo a realidade dessas famílias, dessas denúncias, que você acredita que dá para identificar dos agressores? Ou realmente eles têm perfis diferentes, motivos pelos quais eles relatam diferentes dessa agressão? Muito diferentes, Karina. Às vezes tu olha para um perfil de um homem, tu vai jurar que ele nunca vai levantar a mão para a mulher. E realmente, hoje nós temos violência em todos os locais. Não se trata de questão social, não se trata de renda, né? Hoje nós temos violência em todos os lugares, até mesmo violência no local de trabalho, né? A mulher também passa as violências no local de trabalho, os abusos que a gente passa justamente por sermos mulheres. Então, não tem perfil. A gente atende de todos os tipos e a gente não vê um perfil, um padrão de perfil, né? Então, a gente tem de todos os tipos e que a gente precisa realmente ter o que a gente precisa ter para visualizar isso. A gente precisa ter sensibilidade, né? Essa sensibilidade de a gente acreditar numa mulher quando ela olha para você e você sente que ela está realmente pedindo socorro. Essa sensibilidade a gente precisa ter. E olha como é interessante quando a gente fala no agressor, né? Que até então a gente falava muito assim, o agressor, porque ele tem que ser punido, porque é quase comum, né? É uma coisa meio também um preconceito contra isso, mas olha o olhar como mudou e como realmente a gente tem que olhar com mais delicadeza, porque é a pessoa que também está machucada, porque ninguém agride uma pessoa porque gosta, é tudo natural, então eu vou bater porque eu quero. Mas o que tem por trás dessa história, né? O que tem ali por trás que precisa ser visto e tratado. É o que a gente falou antes, né? O agressor, se tu for na raiz dele, ele sofreu algum tipo de agressão, ele sofreu na família, ele tem um histórico, né, de agressão. A gente só dá aquilo que a gente tá cheio. Eu sempre falo para os meus filhos, a gente vai fluir, não tem como um copo de água fluir um outro líquido, ele vai fluir água, então ele vai transbordar aquilo que ele tá cheio, né? Então, por isso, a necessidade de a gente também estar trabalhando essa ideia de que o agressor precisa ser trabalhado, o agressor precisa ser curado, né? Então, vamos lá, vamos fomentar essa questão desse nosso trabalho aqui em Dayal, que a gente tem no CREAS, para que eles também possam pedir socorro. Nós estamos visualizando que tem homens pedindo socorro. Nós já temos essa realidade hoje, dizer, olha, me ajuda que no momento de irritabilidade ao extremo eu não consigo me controlar. Sabe? A gente tem esse tipo de situação e eu sou muito feliz por esse homem estar reconhecendo que ele precisa de ajuda, né? Ele está reconhecendo que ele não consegue sozinho. Então, é muito pouco ainda, né? Muito pouco, mas que esses homens tenham essa coragem realmente de dizer, olha, eu machuco a minha família, eu não quero ser assim. Porque geralmente um agressor, depois ele pede perdão. Geralmente Sim. a pessoa jura que vai ser a última vez, né? Então a gente Que vai precisa... mudar, né? Isso, a gente precisa realmente saber qual é a raiz desse agressor, o porquê ele agride, esse trabalho tem que ser feito, mas em primeiro lugar a gente precisa também cuidar dessa mulher, né, que já está tão sofrida e que com certeza tem filhos ali que precisam também ser cuidados. Então, quando a mulher percebe uma situação que talvez ela tenha alguma dúvida, ou que seja o início, que possa ser o início de um sistema de agressão, o melhor que ela tenha a fazer é já procurar a Procuradoria da Mulher até para uma conversa, né? Uma O que está conversa. acontecendo, para trocar uma ideia, que quem sabe ali já possa ser trabalhado e tratado uma situação que não chegue a, infelizmente, o feminicídio ou mesmo a própria agressão física, né? Enfim. Hoje nós temos mulheres que nos procuram justamente para isso, para saber o que fazer, quando fazer, como fazer, com quem conversar, porque é como eu disse, as pessoas quando elas não são capacitadas para trabalhar essa área, elas vão explodir ou vão querer tomar uma atitude que naquele momento não é aquilo que a pessoa quer. Porque tem muitas mulheres que elas vão buscar informação, elas não querem ir lá fazer um boletim de ocorrência porque a agressão física, ela não aconteceu, mas ela está se sentindo oprimida, né? Ela quer saber o que está acontecendo, ela pode buscar ajuda. Então, assim, a Procuradoria da Mulher também é para isso, né? Também é para trazer para a mulher
o conhecimento do que ela pode, do que ela deve, ou do que ela quer fazer, para acolher essa mulher e realmente ouvi-la, né? O que está acontecendo e trabalhar essa situação da melhor forma possível para ela e para a família dela. Então, e hoje você já está recebendo, então, muitas pessoas que vêm na busca dessa conversa, até que sabem que existe a Procuradoria da Mulher, porque você também faz trabalhos, como a gente falou antes, muitos trabalhos sociais e está na igreja, enfim. E ali a gente sabe que também são locais que as pessoas já conhecem o teu trabalho e já procuram você. Sim. Hoje eu sou membro da Assembleia de Deus, né? Não que a gente não atenda outras igrejas, mas eu nasci e cresci, sou membro da Assembleia de Deus e a gente trabalha essa questão também, né? Como você falou, muitas pessoas me procuram, né? E a gente também faz esse atendimento. Nossos pastores são muito capacitados para atender essas pessoas também, né? E aqui eu vejo o comentário do Eduardo. E eu fico muito feliz, né, com esse comentário, né? Que ele cresceu vendo a mãe apanhar e que se tornou um homem honrado. Que bom, que bom. Também existe essa situação e é muito bom quando a criança, o jovem, ele consegue esse tipo de superação. É o que eu estava falando com uma pessoa até um pouco antes da live, na questão de eles quererem trabalhar, de eles não quererem mais trabalhar, Karina, a questão de comemoração de pai e de mãe na escola. Hoje a gente vê uma realidade em que o nome pai e mãe está ficando cada vez mais distante do ouvido das nossas crianças, né? Essa é a minha preocupação. Por quê? Eu trabalhei com um abrigo, eu coordenei um abrigo aqui do município e quando chegava essas datas, as crianças queriam fazer o seu mimo para o seu pai ou para sua mãe, mesmo que eles não tinham no momento. Por quê? Porque eles entendem que eles vão crescer e eles querem ser um pai e uma mãe diferente do que eles tiveram. Entende isso? E é por isso que a gente não pode tirar dessas crianças que querem, que gostam e dessas famílias que têm essa essência, o nome de pai e mãe. Então se comemora, vamos lá, tudo bem comemorar o Dia da Família, tudo bem comemorar o Dia da Família, porém, não se pode substituir uma coisa pela outra. A gente sabe que hoje existe família de diversas, né? De diversas formas. Mas nós não podemos tirar do ouvido e da mente das nossas crianças a honra do nome pai e mãe. Porque, como diz o Eduardo, né? Ele viu uma realidade dentro de casa, porém ele cresceu e transformou isso em uma outra realidade dentro da família dele. Olha que lindo, olha que legal, porque ele sentiu que ele precisava ser diferente. Então é isso. E se a gente tirar essa essência de fundamentos da nossa família, aonde nós vamos parar, né? Nós falamos, a criança vai imaginar criar uma família de que forma, né? Sem essa essência. É o que eu vejo muito que isso são dores também, né? Quando a gente ouve muitas as pessoas falarem, mas é porque agora mudou, é porque agora tá tudo diferente, é porque as pessoas se sentem, não se sentem incluídas, mas tem muitas dores ali atrás, dessas pessoas que justamente estão à frente dessas situações, né? Dores de muitas famílias que às vezes não deram, com problemas, enfim, que não foram trabalhadas. A gente sempre diz que tudo que é extremo é porque existe um desequilíbrio e porque existe uma compensação. Na psicoterapia a gente fala muito isso, né? Quando existe o excessivo, quando se fala muito, quando se tem muito uma situação que se trabalha muito exageradamente, é porque falta equilíbrio. Então ali existe uma dor que precisa ser vista, que precisa ser trabalhada. E eu acredito que a história do pai e da mãe também seja isso, porque assim, nós somos 50% pai e mãe, isso é um fato. Mesmo que a gente não tenha convivido com eles, mesmo que a gente não tenha vivido, mas a gente tem uma bagagem genética e uma bagagem sistêmica do que o nosso sistema traz, né? Então, acho bem importante você falar sobre isso, e eu acho que precisa sim ser preservado. Acho que as pessoas, o movimento que existe hoje, do que está chegando, do que é novo, do que mudou, ok, pode ser incluído, tá tudo certo, mas a gente não precisa mudar a raiz da história para que as famílias aconteçam, para que se tenha ou duas mães ou dois pais, enfim, acho que tudo isso pode acontecer de uma forma natural. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa trabalhar esses temas, acho que a gente precisa olhar para isso com um olhar assim do todo, do acolher a todos, né?
O que a gente não pode é realmente substituir uma coisa pela outra, né? Essa é a minha grande preocupação. De substituir, de trocar, de tirar, porque substituindo a gente acaba, com certeza, desestruturando a essência, a base, né? Sim. A base familiar, que foi construída, né, de geração em geração foi construída para que hoje nós estamos nessa geração e todo mundo diga assim, não, o que você aprendeu daqui para trás está tudo errado. Tá Isso tudo não errado. existe. Isso não Esse é o existe. sentimento que a gente tem do que vem acontecendo, né? É o sentimento que a gente tem. E por isso que eu sempre falo, eu não vou permitir, por enquanto que eu tiver condições, né, de lutar por isso, eu vou continuar lutando, vou continuar trabalhando em busca disso, para que realmente a essência, a base familiar não se perca, né, não se perca. Porque nós vimos aí essa desestrutura emocional de jovens, de adolescentes, até mesmo de crianças. E por quê? Porque quando a base é desestruturada, lá na frente se tem a consequência. Então, a É a família ela é história importante. Às vezes os filhos são um reflexo que a gente fala, né? Pela questão do que mostram, eles trazem o que acontece, o movimento que acontece ali, o que precisa ser visto, o que precisa ser acolhido. Então, e eu acho que hoje, o mundo que a gente vive, o que a gente vem acompanhando nessa questão do comportamento, é um excesso, é muita informação muito cedo, a gente tem tudo muito exagerado, tudo muito. Todo mundo tem que ser tudo, existe uma exigência muito grande de uma sociedade, que você tem que estar ligado em tudo, que você tem que ser bom em tudo, que você tem que ter tudo. Imagina se para nós, que somos adultos, a gente sofre com isso, a gente busca trabalhar isso para conseguir lidar. Imagina uma criança, um adolescente. Como é que a criança faz para assimilar tudo isso? Isso às vezes a gente não para pensar, mas é real. A estrutura da escola, a história das famílias, do que acontece no dia a dia, os excessos. Se para nós é difícil, imagina para as crianças e para os adolescentes. E eu acho que ali também é um movimento que traz consequências que muitas vezes os pais não conseguem enxergar ou até mesmo não sabem lidar com a situação. Essa tal liberdade, né, de hoje, que se fala muito de ser livre, de deixar o teu filho ser livre, de deixar o teu filho escolher, de deixar... E quando você não se sente... Quando você realmente não quer isso para dentro do seu lar, você é criticado. Você né, apontado até como homofóbico e tal. Sim. Porém, a gente não pode desistir de lutar por isso, né? Então, a gente vem nessa busca realmente de dar apoio a essas famílias. As famílias que realmente querem manter essa base, esse aprendizado que tiveram, esse respeito. E realmente, quem quiser viver aquilo que escolheu para viver, ela tem que ser respeitada. A opinião dela tem que ser respeitada, porém ela não tem o direito de dizer aquilo que a outra pessoa precisa viver ou que a outra pessoa precisa aceitar dentro de casa, dentro do seu lar. Então a gente está passando esses movimentos estão passando dos limites. Sim. Quando eu não aceito, eu não posso nem não aceitar mais. Né? Então, assim, eu não posso dizer, não, na minha casa eu ensino os meus filhos desse jeito. Né? Eu ensino os princípios cristãos, eu ensino os princípios bíblicos. Eu não posso mais dizer para ele que talvez eu não queira que ele se transforme em um homossexual no futuro e que eu vou ensinar a ele as coisas que eu acho correto. Hoje eu não posso mais. Hoje eu preciso ter o cuidado de uma pessoa não me dizer que eu sou homofóbica. Mas a gente vai lutar para que isso não venha continuar destruindo as coisas que vem destruindo, né, Karina? Eu sinto muito esse receio da destruição de tudo que já foi construído, né? E esse movimento do aborto, né? Essa construção de que o aborto é legal, de que o aborto tem que ser liberado, isso tudo é uma coisa que me assusta muito, porque hoje nós temos aí principalmente nas escolas, né? Esse movimento muito forte do feminismo, que o feminismo não é o feminismo bom, ele é o feminismo extremo, né? Que foge da realidade, que foge daquilo que realmente é saudável. Então, para onde nós vamos? Aonde nós vamos chegar?
né? Mas como eu falo, eu falei numa postagem minha, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir mudar muita coisa, assim, eu acredito. E aquela questão de trazer as pessoas para a consciência. A gente faz muito isso nas mentorias e na psicoterapia, trazer a pessoa para a consciência. Eu faço escolhas e eu vivo a minha vida, porque a gente tem muito essa necessidade de jogar regras para todo mundo, que nem você falou ali agora, né? Então, se eu vivo algo que me faz bem, que eu vivo bem e eu estou bem com as pessoas ao meu redor, que assim eu possa viver, né? Cada um tem as suas escolhas, cada um tem a sua vida. Se talvez essa regra que existe eu não me adeque e eu tenho o direito de viver algo diferente, né? Porque é a minha vida. Então, hoje, ao mesmo tempo que a gente é tão livre, a gente é tão cerceado ao mesmo tempo, justamente por essa questão de tudo ser extremo, de tudo ter que se tornar tão intenso. É como você falou agora do feminismo. A gente é extremamente feminista, então a gente tem um preconceito contra os homens. Não se lutou tanto para ter uma igualdade, e quando a gente chega na igualdade, então a gente quer fazer um preconceito. Esse que não dá, tem algumas coisas que não dão que a gente não consegue entender, sabe? Que aí é a história do extremo. Então, se a gente pegar a natureza como exemplo, ela é totalmente equilibrada, né? E assim, e tem tudo que a gente precisa. Então, a nossa vida também tem que ser um equilíbrio. A gente também tem que viver nessa constante, né? Então, acho que trazer as pessoas para a consciência, trazer a mulher para um olhar diferenciado para a vida dela, para o que faz bem para ela, eu acho que é essa a base, para que aí ela possa, sim, fazer as suas escolhas. É justamente o que a gente falou antes, uma mulher bem, né, bem assistida, uma mulher bem determinada, uma mulher que sabe para onde vai, ela consegue visualizar todos esses problemas dentro de casa e ser realmente o que ela foi escolhida para ser, que foi o esteio, né? Que ali ela consegue realmente visualizar e tratar e cuidar desses... Porque dificuldade todas as famílias têm, né? Esses dias até a minha filha chegou em casa comentando sobre... como nós somos cristãos, então ela foi questionada em uma sala de aula sobre Deus, né? Se existe Deus, se não existe, e aquela situação toda. Então eu disse para ela, filha, fala sobre aquilo que tu acredita e não tenha medo. Não tenha medo, Exatamente. né? Não se sinta oprimida porque você vai receber uma resposta contrária. É aquilo que você acredita e se posicione naquilo que você acredita, porque com o seu posicionamento, as pessoas ao teu redor, elas vão, poxa, peraí, então quer dizer que pode ser diferente daquilo que eu penso, né? Então, acho que quando a gente se posiciona, a gente acende uma luz e diz assim, não, pode ter coisas diferentes. Eu vejo esses movimentos vindo contra a uma estrutura sólida, né? E que muitas vezes eles esbarram ali, eles não têm muitas respostas. Por que eles estão fazendo isso? Para quê? Aonde eles querem chegar com essa liberdade? Mas é o que a gente fala antes, são as feridas causadas dentro das pessoas que elas não sabem mais lidar, né? Elas não sabem mais lidar e elas trazem para fora de uma forma que na verdade, é uma forma de protesto, né? Exatamente. Exatamente. É aquilo que eu não sei lidar, então eu vou brigar por aquilo porque eu quero que aquilo seja desse jeito, né? Porque eu também não sei como lidar com isso. Então, a gente vê muito na convivência com grupos de mulheres, enfim, na troca de ideias, grupos diferenciados, como existe essa dificuldade de manter um posicionamento, que é o que você falou agora. De manter algo que eu acredito, justamente porque, e se alguém me criticar, o que eu vou fazer? Eu vou ficar nervosa? Eu vou me sentir agredida? Não vou saber responder? Eu vou ter que me adequar porque algumas pessoas acreditam em algo diferente do que eu acredito. E ali, Raquel, a importância dessa base da mulher para a mulher, né? Dela ter a valorização, dela entender e dela brigar pelo aquilo que ela acredita. Quando você é segura do que você faz, a gente fala muito isso profissionalmente. Quando eu conheço meu trabalho, quando eu sei o que eu faço, quando eu amo o que eu faço e quando eu exponho o que eu faço, pode vir qualquer pessoa dizer o que ela quiser para mim, porque é uma opinião dela, tá tudo certo, ok? Isso não vai me afetar, porque eu tenho as minhas verdades, porque eu vivo aquilo que eu acho que é significativo para mim. Mas quando a gente está desestruturada, quando a gente está perdida, quando a gente está machucada, isso não acontece.
E aí a gente fica quieta, a gente se deixa levar, a gente não sabe o que responder, vai na onda do outro, e aí as coisas realmente acabam. A gente se sente frágil e não consegue caminhar. E é É bem isso isso. Eu aí. acho que a gente precisa de adolescentes, de jovens que tenham essa base forte para que elas possam crescer com esse movimento de que eu, né, faço o que eu acredito que é bom para mim e eu tenho uma opinião para manter. Você falou uma coisa muito certa da questão de as pessoas hoje elas têm uma necessidade de serem aceitas a certos Uhum. grupos, né? E elas acabam, para serem aceitas, elas acabam aderindo a um movimento que elas talvez nem queriam estar ali, ou talvez que Uhum. elas nem Uhum. imaginavam estar ali, mas para serem Sim. aceitos, elas acabam estando ali naquele local, naquele ambiente, participando das mesmas coisas. Porém, essa fragilidade de realmente não se conhecer Sim. como pessoa, como mulher ou até como homem, né? E dizer Uhum. assim, não, eu tenho esse posicionamento e com esse posicionamento eu vou em busca de capacitação, sim, eu vou em busca de melhorar, mas eu não posso sair do meu foco, do meu rumo, né? Então, acho que é realmente isso. Hoje a gente vive uma realidade que as pessoas elas não conseguem ter um posicionamento porque elas estão muito fragilizadas. Elas estão Uhum. muito fragilizadas e elas acabam querendo ser aceitas e por querer ser aceitas, elas acabam sendo aquelas Maria vai com as outras, né? Sim, a gente Então, fala muito isso. Você está muito focado, você está gastando a tua energia da tua vida olhando para o lado, olhando para a pessoa que você admira, acha o máximo e fala assim, nossa, como eu queria ser essa pessoa, como eu queria ter isso, como eu queria ter aquilo. Olha o tempo da sua vida que você está perdendo, focando numa outra pessoa. E que às vezes, se você tivesse aquilo, você não ficaria feliz. Porque é a vida do outro, porque não faz parte do teu contexto e de quem você é. E a gente perde esse tempo que a gente está olhando para fora, a gente perde para se descobrir, para se desenvolver, para entender as nossas potencialidades e os nossos talentos. Porque todos nós temos a mesma capacidade, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de quê? De enxergar, primeiro de se ouvir, e depois de enxergar tudo isso e desenvolver tudo isso. E a mulher, não só a mulher, como o homem também, enfim, a gente tem um caminho incrível pela frente, né? Apesar dos desafios, apesar de muitas coisas que a gente passa, que como você falou é um exemplo, né? De tudo que você passou hoje, a tua história, né? Ali na igreja ou como vereadora, como à frente da Procuradoria da Mulher, olha a tua conquista. E com certeza nada foi fácil, mas com certeza faz parte de um objetivo e de algo que você está brigando até hoje para a coisa acontecer. é realmente isso. Na verdade, eu vejo a questão da superação, né? Eu sempre coloquei isso muito evidente na minha vida, na minha mente, que eu preciso todos os dias superar. Superar o quê? Superar os meus medos, superar os meus anseios. E quando a gente se dedica em superar a nós mesmos, a gente cresce, né? Quando a gente olha para dentro de nós, a gente passa a se conhecer como pessoa, até mesmo ele colocou um comentário ali, às vezes a pessoa se prende à tradição daquilo que ela vivenciou lá e acaba não saindo daquilo ali também e acontece esse grande dilema. Porém, Sim. se a pessoa realmente passar a olhar para dentro de si e a se autoconhecer, mesmo que ela esteja, né, num padrão onde realmente não é aquilo que ela quer para a vida dela, ela vai se posicionar, ela vai se direcionar. Então é isso que a gente precisa realmente trazer à tona, que a mulher, não que a mulher se posicione para ser melhor que o homem, não é Não, esse o propósito, não é essa a ideia. certeza. É de que realmente ela se conheça e que ela realmente veja a capacidade que ela tem. Porque hoje, se a gente for visualizar, a gente tem muitas mulheres, né, que são donas de casa, que optaram para ficar em casa. Mas olha que preciosidade que essas mulheres são. E que muitas Claro. vezes estão, Uhum. que muitas vezes estão lá dentro de casa, talvez se sentindo oprimidas, se sentindo menos do que as outras mulheres que trabalham fora. Mas se elas olhar para o que elas têm na mão, né, para quem elas vão Uhum. ver que elas são muito mais do que elas imaginam que são. E é ali que elas vão começar a se reconhecer e realmente viver uma vida de superação, uma vida de autoconhecimento e uma vida feliz. Porque quando a gente se conhece e que a gente supera os nossos próprios anseios, a gente realmente vive uma vida feliz. É verdade, Raquel. E a história de que
a maturidade e toda essa coragem que a gente adquire justamente acontece quando a gente olha para as nossas feridas, quando a gente aprende a lidar com os nossos medos. Quando a gente abre a caixa ali, que a gente olha para a sombra, que a gente olha para o que dói e a gente começa a mexer nisso, que a gente chama de ressignificar, porque o passado a gente não pode apagar, a gente começa a entender como é valioso esse olhar para dentro e se valorizar e se compreender e como as coisas vão ficando mais leves com o passar do tempo, porque desafios e problemas todo mundo vai ter a vida toda, a gente está aqui para evoluir, né? Então, não é aquele, mas ele tem menos problemas do que eu, não. O peso pode ser diferente na tua visão, né? Mas o que significa, cada um sabe. Então, existe dor maior ou menor. E cada um tem a sua dor e ela tem que ser respeitada. Então, é o olhar, é chamar a pessoa para dizer assim, vamos olhar para dentro de você, vamos descobrir, vamos potencializar que aqui tem um mundão, tem muitas oportunidades e você pode mudar a tua vida não um momento para outro, que a gente sabe que tudo leva um tempo, mas o início de uma transformação para você viver melhor, né? E a parte de a gente passar a se conhecer, a gente nem tudo é pra gente. Que aquilo que é pra ti é pra ti. Aquilo que é pra mim é pra mim. E a gente para de querer olhar para a vida dos outros e se questionar por que não comigo. A gente passa a ter prazer daquilo que acontece com a gente. Hoje a gente tem aí a internet como algo muito bom, mas muitas vezes muito destrutivo. Nós temos mulheres em depressão porque não conseguem alcançar aquele êxtase de acordar maquiada, né? Porque a gente sabe que nem tudo é real. Então, aquelas mulheres que estão ali, que estão acordando maquiadas, elas têm uma vida normal, elas são mulheres de verdade. Mas, às vezes, a gente deixa se iludir pela aquela aparência. E eu sempre conto uma história que eu levo para mim até hoje, que eu aprendi, foi algum tempo atrás, onde eu estava me reconstruindo, me buscando novas oportunidades de trabalho, enfim. E eu vi que uma amiga minha, ela estava se dando bem vendendo pacotinhos de docinho. E eu achei aquilo extraordinário. E eu disse, eu também posso fazer. E eu fui lá, comprei um jaleco branco, né? Peguei os mesmos docinhos, todos os aparatos, e fui para outro canto vender. Adivinha? Eu não vendi. Ou seja, nem tudo aquilo que eu acho que é bom é para mim. E eu aprendi muito com aquilo, porque se eu tentar insistir naquilo que não é para mim, eu não vou ser feliz. Porque eu não vou conseguir alcançar esse êxito, entende? Eu não vou conseguir alcançar o êxito que a outra pessoa está alcançando. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu começo a entender que aquilo que é para mim, que eu vou alcançar, se eu acreditar realmente em mim. É a história do propósito de vida, né? Cada um tem um propósito de vida. Por isso a gente tem a história do talento, né? O que eu sou muito boa no que eu faço. Eu preciso olhar com carinho para isso, de algo que me dê prazer em fazer, de algo que eu gosto, de algo que eu me desprendo, que eu me liberto, que eu exponho minha criatividade, enfim. E é ali esse movimento que eu tenho que olhar. Por isso que é importante olhar para si, não olhar para fora, porque cada um tem um talento, cada um tem as suas características, enfim, e a gente se sente perdido em querer se encaixar nos padrões, nos pacotes, né? Como que eu tenho que ser? Eu tenho que ser como uma digital influencer, eu tenho que ser como uma dessas blogueiras, uma mãe, uma isso, uma aquilo, e aí a gente fica perdido porque tem que ser tudo, quer ser tudo, e ao mesmo tempo não consegue ser nada. Então, seria tão mais fácil se todos nós olhássemos e pudéssemos ser simplesmente só quem nós somos. Exatamente. Já seria o suficiente para que todos nós pudéssemos ser felizes. É isso aí mesmo. E eu fico muito feliz por esse bate-papo, porque a gente tem um crescimento muito grande, né? Troca de experiências. E acho que é isso, a gente precisa disso. A gente precisa trazer esse contato, né, com pessoas, com mulheres, e dizer para as mulheres que tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Se a gente falhar, a gente vai tentar de novo. Vai. Tudo bem. A coisa que a gente precisa ter é posicionamento, né? É acreditar em nós mesmos. E quando tiver que dizer que não, aqui é o limite, a gente precisa aprender a dizer que não. Porque muitas vezes a gente sofre por não saber dizer não.
Exatamente isso. Raquel, quero te agradecer muito por esse Obrigada, Karina. bate-papo. Quero te dar os parabéns, porque eu sei que você está muito correndo atrás, lutando à frente da Procuradoria da Mulher, que sem dúvida vai ser muito importante para o município, né? Já é para todas as mulheres. Quero também te dizer que eu fico à disposição para auxiliar no que for necessário. Eu já te falei ali no teu gabinete, né, que eu gostaria muito de contribuir com algum material, um curso, enfim, que eu pudesse presentear vocês gratuitamente com isso, porque para mim, sem dúvida, é muito precioso esse movimento. Eu participei, quando eu trabalhava em Timbó, eu participei do grupo das mulheres lá também, do Conselho da Mulher, que a gente fez algumas ações. E para mim foi um crescimento muito grande, né? Porque assim, eu nunca tive contato com a violência, mas ouvindo as histórias, na época eu conversei muito com as meninas lá da Polícia Civil, então a gente acaba se inserindo numa realidade que realmente a gente sabe, a gente vê como é difícil, né? Como é punk, a gente nem consegue se colocar no lugar, porque nunca passou por uma situação como essas. Mas, dentro do que estiver ao meu alcance, eu fico à disposição para realmente ajudar no que for necessário e poder trazer essa alegria de viver e essa vontade de fazer as mulheres crescerem, se desenvolverem e, como você falou ali, terem um posicionamento. Obrigada, Karine. Eu agradeço. Aqui em nome do procurador adjunto também, que é o GC, eu agradeço por esse bate-papo. Eu fico feliz porque nós temos um homem na procuradoria que também se importa, né? E aqui nós Isso é temos muito bom, com uma Câmara certeza. de Vereadores que abraçou essa causa, que realmente deu espaço para que a gente trabalhasse. Hoje a gente tem aí no estado inteiro as procuradorias da mulher sendo criadas, nos municípios, a gente se visita, a gente tem um grupo só das procuradoras da mulher, a gente divide. Até esses dias a gente teve um problema de uma pessoa aqui que tinha uma familiar em São Paulo que estava em cárcere privado e através do grupo das procuradoras a gente conseguiu acionar a polícia daqui lá em São Paulo e ela foi tirada do cárcere privado, foi levada direto para o hospital porque ela estava bem machucada, ela estava uma semana apanhando. Então, assim, olha que interessante aonde esse movimento pode chegar. Ele está salvando vidas, né? E essa é a Sem intenção. Eu dúvida. agradeço muito a você, agradeço a Sheila do Demutim, que está se mostrando aí uma guerreira, uma mulher que está batalhando por mulheres. Eu fico muito feliz, porque eu sei que não é apenas um movimento, é um propósito, né? E eu entendo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, eu agradeço a Propósitos, sem você, dúvida. agradeço a Sheila, agradeço ao procurador adjunto, GC, agradeço ao executivo em nome do prefeito André, agradeço à Secretaria de Desenvolvimento Social por todo esse cuidado em realmente abrir as portas, se importar com essas mulheres e deixar aqui, né, Karina, de portas abertas à Procuradoria da Mulher, dizer para elas que a gente está aqui, e se tiver que atender fora do Sem horário, dúvida. né, a gente está aqui à disposição. Tá bom? Certo. Então, vocês conheceram um pouco hoje sobre a Procuradoria da Mulher, que existe aqui em Dayal, existem outros municípios também, e como a Raquel falou, olha que essa parceria, essa união, olha que forte tudo isso, né? E com o objetivo principal de trazer essa consciência e falar sobre o assunto e trazer os casos que existem e o que pode ser feito para evitar essa situação e para as situações que já existem, né? Que é desde trabalhar o adolescente até trabalhar esses homens que são os agressores. Então, existe um trabalho intenso, um trabalho grande por trás de tudo isso, né? E, sem dúvida, muito a ser conquistado ainda ali na frente. É Mais uma verdade. vez, Raquel, parabéns, parabéns pelo teu trabalho Obrigada. e muito obrigado por compartilhar tudo isso aqui com a gente aqui na live. Muito obrigada. Quero deixar também a informação que nós vamos estar nomeando a Procuradoria da Mulher no nome de uma mulher que também foi muito maravilhosa e que sofreu feminicídio no município de Indaial, que é a Josiele de Fabres. Meu respeito pela família dela, pela mãe dela, que é a Selma. E nós vamos nomear, nós vamos fazer a inauguração e eu convido a todos vocês, né? Nós vamos passar a data, todos vocês que estão assistindo, para estarem junto com a gente. Muito obrigada, uma boa noite a todos.
Uma boa noite a todos, pessoal. Muito obrigada às pessoas que mandaram mensagens, que acompanharam. A gente não conseguiu ler tudo, mas deixo aqui o meu agradecimento e continuem acompanhando, que a gente vai trazer mais assuntos aqui a respeito das mulheres e desses trabalhos maravilhosos que estão acontecendo aqui na cidade da nossa região. Raquel, boa noite, muito obrigada. Um beijo grande. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.